Oi, meus amores, tudo bom? Meu nome é Lohane, tá? Eu sou a professora Lohane, eu sou bióloga e eu vou estar ministrando a disciplina para vocês de biologia para o curso de laboratório, tá bom? As nossas aulas serão aqui pelo canal da escola, tá? Aqui no YouTube. E eu espero que vocês gostem da disciplina. Biologia é uma disciplina boa, tá? Leve, de fácil aprendizado, tá? Para vocês. Então, assim, eu espero que todo mundo goste. Pra gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos estar começando a falar um pouco sobre células, tá? Não tem como a gente estar falando de biologia sem a gente começar pelo assunto de células. Primeiro, para vocês, né? O que é células? O que vocês entendem por células? Lá quando vocês estudaram lá no ensino médio, no ensino fundamental, né? O que vocês lembram pelo conceito de célula? Ah, célula é a unidade básica da vida, né? Todo mundo tem esse conceito como a unidade básica e funcional da vida. Mas vocês ainda lembram, né? O que significa essa palavra célula? Qual o conceito de células? O que são células? Como que essas células surgiram? Naquela época, depois que inventaram, né, o microscópio, um cara chamado Robert Hooke, lá no século 17, especificamente em 1665, ele pega um pedaço de madeira, tá? Um pedaço de cortiça qualquer. Nos livros fala até que ele pegou um pedaço daquelas rolhas de vinho, cortou, tirou uma pequena camada desse pedaço de madeira e colocou no microscópio da época. O que ele observou, gente, na imagem do microscópio? Que essa cortiça tinha várias cavidades, tinha vários compartimentozinhos. Daí, por isso que ele denominou o nome célula, tá? Então, esse nome célula, ele vem do diminutivo cella, tá? Do latim, ele deriva do latim, que significa, né, pequenos compartimentos. E pouco tempo depois, né, que Robert Hooke descobriu as células, teve um cara também, um cientista, que ele descobriu o núcleo da célula, tá? Robert Hooke, ele primeiro só descobriu o que eram essas células, né? Do que era constituída essas células. Já Robert Brown, ele que descobriu o núcleo, né? O que continha naquele núcleo, como que era formado o núcleo daquela célula. Mais na frente, surgiu também uma teoria que é chamada de teoria celular. O que essa teoria afirma? Foram dois cientistas, Sheldon e Schwann. O que eles afirmaram? Que todos os seres vivos, eles são formados por células. Como assim, professora? Gente, animais, vegetais, tá? Uma simples bactéria, né, contém célula. Um cachorro, nós seres humanos, uma planta. Então, assim, tudo que era vivo, né, tudo que era considerado vivo para a ciência era constituído de célula, né, tem células. Só que naquela época houve uma exceção. Há uma exceção, tá, para essa teoria, que apenas um ser não possui células, que são os vírus, tá? Os vírus, eles são considerados acelulares, né? Eles não possuem células. Tanto é que na literatura, alguns cientistas ficam nessa briga, né? Alguns autores, se o vírus é ou não é um ser vivo. Por quê, gente? Porque os vírus, eles precisam de uma célula para sobreviver. Ele precisa de uma célula hospedeira para poder se reproduzir, para poder se alimentar, tá? Ele precisa de uma célula hospedeira para realizar ali suas funções. Então, fica aí essa discussão, esse questionamento para vocês, o que vocês acham? Que vírus, eles são considerados seres vivos ou não? Isso aí vai ser até uma atividade, tá? Para vocês estarem mandando para mim. Eu queria que vocês gravassem um áudio pra gente começar a fazer a discussão no grupo mesmo do WhatsApp, tá? Pra mim saber, pra vocês vão dar uma pesquisada, né? O porquê que os vírus, eles não são considerados seres vivos, se vocês são a favor ou contra a essa teoria, certo? Deixa eu ver aqui.
Sim, como eu já falei, né, que a teoria celular explicava que todos os seres vivos são constituídos por células e a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, tá? Então, quando perguntarem o que é célula? Célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. É só a vida se tiver o quê? Células, certo, gente? Só que existem, as células, elas se diferenciam, né? Ela depende do seu formato, ela tem seus formatos e tem suas funções específicas no nosso organismo, tá? As células da minha cabeça, ela é totalmente diferente das células do meu coração ou das células dos meus rins, né? Cada uma tem o seu formato e tem uma função específica no organismo. Só que elas, gente, elas trabalham em conjunto, tá? Para o bom funcionamento do organismo. Então, imaginem vocês, se todas as nossas células fossem iguais, né? Seria uma coisa estranha. Então, assim, cada parte, cada órgão do nosso corpo, ele tem nossas células têm uma função, tem uma forma e função diferenciada, certo? Deixa eu ver aqui. Também nós temos o conceito quanto ao número de células, tá? Quando o ser possui uma única célula, é considerado o quê? Unicelular. E quando o organismo, né, tem vários tipos de células, né, formado por mais de duas células, são chamados de seres pluricelulares, tá? Os seres unicelulares, exemplos, bactérias e protozoários. E os seres pluricelulares são o resto, né? São animais e vegetais, tá? Então, as principais diferenças, tá? Que nós temos na biologia celular, a diferença de quantidade de células. Os seres unicelulares possuem uma única célula e os seres pluricelulares possuem duas ou mais células. Claro que esses seres unicelulares são seres o quê? Mais simples, né? São aqueles seres que não tem tanta... como é que eu posso estar falando? Dificuldade mesmo, assim, né? Eles são seres mais simples, não são seres tão específicos assim. Quanto à organização celular, existem dois tipos de organização celular. Tanto as eucariontes quanto o quê? As procariontes, certo? O que vai diferenciar, gente? A principal diferença entre essas duas células, que até hoje muitos alunos têm dúvida, tá? As eucariontes são as células mais desenvolvidas, e já as procariontes são as primeiras células existentes. Pro já tá falando primeiro, e eucarionte significa verdadeiro, né? Que o núcleo é o verdadeiro dessa célula. Então, a principal diferença de procarionte para eucarionte é uma membrana que vai estar envolvendo, tá? Esse núcleo da célula. As procariontes são células simples, tá? Não vão ter essa membrana que vai envolver esse núcleo, diferente da eucarionte. Já a eucarionte, ela é uma célula bem mais complexa, tá? Bem mais organizada, aonde o núcleo dela vai estar o quê? Guardado por essa membrana chamada de carioteca, tá? Ou também pode ser chamada de membrana nuclear ou envoltório nuclear. Então tá, explicando com calma. Existem dois tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são as primeiras células existentes, tá? Tem uma organização mais o quê? Mais simples, onde vem de primeira, né? Foram as primeiras células criadas. Já as eucariontes são células o quê? Mais organizadas, mais complexas, onde o núcleo dessa célula eucarionte, ele vai estar envolto, e que é envolto vai estar guardado dentro de uma membrana chamada de carioteca ou envoltório nuclear. Tá? Diferente da procarionte, onde o núcleo dessa procarionte, ele fica o quê? Solto no citoplasma. Ele não fica envolto de nenhuma membrana, né? A gente fala até na biologia que não tem um núcleo organizado, certo? Quem são os principais seres procariontes, que eu já falei? São as bactérias, tá? São seres mais simples. Quando vocês estudam lá sobre a origem do universo, os primeiros seres a surgirem, né, do planeta foram os seres procariontes, tá? Que foram as bactérias.
Aí eu coloquei aqui no slide, inclusive eu vou até passar esses slides para vocês aqui também no grupo, viu? Algumas características quanto à quantidade de células, né? A gente já falou. Procariontes, elas podem o que? Elas são unicelulares, tá? E as eucariontes, elas podem ser uni ou multicelular. Membrana plasmática. Na procarionte, ela é uma membrana simples, tá? E nas eucariontes, ela é o que? Ela é mais complexa. Essa questão das organelas, a gente vai estar estudando uma por uma, tá? Tanto na procarionte como na eucarionte, que eu vou dar só um resumão, porque nas próximas aulas a gente já vai estar entrando, tá estudando mais a fundo cada uma, certo? Aí a membrana nuclear, como eu falei, na carioteca, na procarionte não tem, já na eucarionte tem. Isso aí é uma das principais diferenças, tá? Entre eucarionte e procarionte. Citoplasma, tem, na procarionte ele não é compartimentalizado e na eucarionte sim. O que mais? As organelas. Nas procariontes nós não vamos ter organelas, tá? Tanto que na literatura fala que é uma única organela que é presente na procarionte são os ribossomos, né? O que são ribossomos? São organelas que produzem proteínas, né? Que sintetizam proteínas. Deixa eu ver o que mais aqui eu posso estar falando. Eu acho que no mais é só isso mesmo, tá? Então, lembrando, nós estamos estudando sobre biologia celular, tá? Hoje nós falamos sobre as células, certo? Que a principal diferença entre as células, tá? São eucariontes e procariontes, certo? A procarionte vem primeiro, né? Como eu falei, o prefixo pro vem de primeiro, tá? São as primeiras células existentes no planeta. Ela é bem mais simples, tá? Do que a eucarionte. Qual a diferença entre elas duas? É que na procarionte não tem membrana nuclear, tá? Não tem carioteca. E na eucarionte tem. A eucarionte são todos os seres vivos, como os animais e vegetais. E as procariontes são quem? Somente as bactérias, certo? Então, a primeira atividade, tá? Vai ser essa, vocês vão gravar um áudio pra mim, até de 1 minuto, vocês vão fazer a pesquisa, tá? Sobre vírus, o porquê que os vírus, eles não são considerados seres vivos, e vão, através do áudio, me dizer qual é a opinião de vocês, tá? Vocês vão fazer essa breve pesquisa e vão me dizer o que vocês acham. Vocês acham que vírus são, sim, seres vivos, ou que vírus não são seres vivos? Tá? Outra coisa, nós também estudamos sobre seres unicelulares, seres pluricelulares e sobre os seres acelulares, tá? Os acelulares somente são os vírus, certo? Uni, que só tem uma única célula, e pluri, que só tem mais de 2 ou mais células, certo? E quem foi que descobriu as células? Como é o nome do cara? Vocês lembram? Robert Hooke, tá? Não esqueçam esse nome. Ele lá pegou um pedaço de cortiça, colocou no microscópio e observou que tinha vários tipos de compartimento nesse pedaço de madeira e deu o nome de célula. E o que é mesmo que afirma a teoria celular? Isso, que todos os seres vivos são formados por célula. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre as células procariontes, tá? Do que ela é constituída. Inclusive, nessa aula vocês não podem perder que eu vou estar passando um trabalho para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima!